A programação Sobot Agritech está disponível no GitHub da Solis Tecnologia. Para acessá-la, basta clicar em Repositories e encontrar o repositório com o mesmo nome. Ou, se preferir, você pode acessar direto através do link salvo na descrição. Todo o repositório da Solis contém uma breve descrição da aplicação. Aqui temos a introdução, que fala um pouco sobre a estrutura do código e alguns dos componentes utilizados, além de uma visão geral da programação desenvolvida. Este programa foi desenvolvido em Python e utiliza o módulo Agritech, integrado com visão computacional para executar tarefas baseadas em tomadas de decisão. O código já está pré-instalado na sua Raspberry, mas caso não esteja, consulte o vídeo tutorial, utilizando Git e GitHub e siga as orientações para clonar o repositório. Para utilizar esta programação, é necessário montar o módulo agro no robô e realizar a montagem da pista com alguns elementos, utilizando o kit de simulação agro enviado com o Sobot. Posicione as plantas na frente do robô em 4 fileiras, com espaçamento de 15 cm entre as fileiras e 10 cm entre as plantas dentro de cada fileira, sendo que as plantas vermelhas devem ser distribuídas de forma aleatória. Siga a imagem a seguir como guia. Primeiramente, abra o programa Pixel Capture Color. Essa programação utiliza a função getPixelColor, que captura a cor do pixel clicado. Ao iniciar o programa, a interface será exibida, permitindo que cada clique em qualquer ponto da imagem retorne no terminal do Python o vetor correspondente à cor do pixel selecionado. Este primeiro acesso é essencial para coletar as cores das plantas verdes e vermelhas, que serão utilizadas na simulação. A câmera deve enquadrar e centralizar as plantas na imagem. Em seguida, clique em diferentes pontos de uma planta verde e calcule a média dos valores retornados. Repita o mesmo processo para as plantas vermelhas. Anote todos os valores, pois serão utilizados posteriormente. Depois de coletar as informações de ambas as cores, abra o código agritech.py. Observe-se inicialmente o cabeçalho, que apresenta algumas informações gerais sobre o código. Em seguida, temos a importação das bibliotecas necessárias que serão utilizadas. Temos a biblioteca Serial, responsável por gerenciar a comunicação USB com o hardware, a CV2, utilizada para processamento de imagens e visão computacional, a biblioteca NumPy, utilizada para manipulação de arrays e cálculos numéricos, e a biblioteca Time, utilizada para medir e controlar intervalos de tempos no código. O programa também inclui a biblioteca personalizada Tracker, utilizada para identificar e rastrear objetos, e a Threading, utilizada para execução de tarefas simultâneas. Logo após, declaramos variáveis globais que realizam múltiplas configurações ao longo do código. Depois, apresentamos funções auxiliares que serão detalhadas posteriormente. Na função principal, configuramos a porta serial, responsável pela comunicação com o Sobot. Na sequência, utilizamos o comando SBFlush para garantir que todos os dados pendentes sejam transmitidos pela porta serial, antes de prosseguir com a execução do programa. Em seguida, realizamos a parametrização das rodas e ajustamos o ganho proporcional. Essas linhas devem ser ajustadas para o seu Sobot, ou simplesmente comentadas. Depois, conectamos a câmera e configuramos alguns de seus parâmetros. Essas configurações foram otimizadas para a câmera fornecida com o Sobot, mas, se optar por utilizar outra câmera, pode ser necessário ajustar esses valores conforme as especificações do novo dispositivo. Logo após, definimos os intervalos das cores que serão capturadas. Neste ponto, você deve substituir pelos valores que você coletou anteriormente, ao utilizar o código Pixel Capture Color. Antes de entrar no laço principal, são lidos alguns frames para estabilizar a luminosidade da câmera, garantindo uma análise mais precisa. E iniciamos a variável Tracker, chamando a classe Euclidean Dist Tracker, localizada no arquivo tracker.py. No loop principal, o frame é capturado e processado para determinar sua largura e altura. E a partir desses valores são coletadas mais algumas informações de distância. Em seguida, são aplicados filtros e ajustes para facilitar a identificação das plantas de simulação. Após isso, os intervalos de cores são definidos e a função FindContours é utilizada para localizar objetos que correspondem às cores especificadas. Na sequência, com base nos objetos detectados pela função, executamos um laço for que descarta objetos com área menor do que a definida. Caso a área seja maior, o objeto é incluído no vetor detections. Após isso, chamamos a função update da classe instanciada anteriormente. No arquivo de definição dessa classe, observamos que essa função rastreia objetos ao longo do vídeo. Ela atribui um ID único a cada objeto identificado.
E a cada novo frame, verifica se existe algum objeto a uma distância de até 25 pixels do ponto central do objeto atual. Caso exista, suas coordenadas são atualizadas. Caso contrário, um novo ID é atribuído. Por fim, a lista remove todos os objetos que não foram atualizados. De volta ao código principal, após atualizar a localização dos objetos, este laço for obtém a cor do centro de cada objeto e verifica se ele é vermelho ou verde. Em seguida, todos os dados são enviados para a função CNT Output Test. Dentro da função, verificamos se o objeto é vermelho ou verde. Com base nessa informação, desenhamos um retângulo com a respectiva cor sobre o objeto identificado, e no centro deste retângulo é adicionado um círculo preto. O programa então verifica em qual dos 4 quadrantes do eixo X o objeto está localizado. Como ilustrado na foto, ajuste a câmera para que cada fileira fique alinhada a um quadrante da tela, mantendo uma leve distância da linha vermelha. Inicie a programação para realizar esses ajustes. Retornando ao código, a função TestaQuad verifica se o objeto passou pela linha vermelha. Dentro desta função, é avaliado se a distância no eixo Y até a linha vermelha é maior que 10 pixels. Caso seja, o ID do objeto é armazenado para garantir que ele seja acionado apenas uma vez e a função retorna 1. Se a planta cruzar a linha, o programa verifica sua cor, e caso seja vermelha, indicando que é uma planta infectada, as variáveis de contadores são incrementadas e, em seguida, o sistema chama uma função para acionar a válvula do módulo agro depois de 14,3 segundos. Este tempo de acionamento é calculado com base na distância entre a linha vermelha de detecção e os bicos da treliça. Para isso, utilize uma trena e faça a medição dessa distância conforme indicado na imagem de referência. Divida esse valor pela velocidade de movimento do robô. Por exemplo, se a distância for de 95 cm e o robô estiver se movendo a 8 cm por segundo, o código deve aguardar aproximadamente 11,87 segundos após identificar uma planta infectada para acionar a válvula. Voltando ao código, vamos atualizar a variável que mostra o total de plantas identificadas e desenhar na tela todas as linhas de referências, além de exibir todas as variáveis de contadores. Por último, o código executa tarefas com base nas teclas pressionadas. Se a tecla Q for pressionada, o programa é encerrado. Se a tecla F for pressionada, o solbot se move para frente. E é neste ponto que você deve ajustar a velocidade de movimento de acordo com o calculado. Se a tecla B for pressionada, a movimentação do solbot é pausada. Já a tecla S habilita os motores. E as teclas 1, 2, 3 ou 4 acionam a válvula correspondente do módulo agro. Pressionando qualquer uma dessas teclas novamente, a mesma válvula é desligada. Lembrando que existem algumas etapas que você deve alterar para o código rodar em seu local, que são elas: primeiro, montar a pista com as plantas de simulação. Segundo, utilizar a programação Pixel Capture Color para coletar o intervalo das cores. Terceiro, ajustar a posição da câmera para que cada fileira fique em um quadrante. Quarto, realizar a medição da linha de detecção da câmera até a treliça. E 5. Calcular o tempo de acionamento das válvulas do módulo agro. Esta é a programação Solbot Agritech, que utiliza o módulo agro em conjunto com a visão computacional para simular a aplicação de defensores agrícolas e plantações. Utilize o guia de comandos e a apostila como material de apoio para se aprofundar no conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.